As 7 igrejas do Apocalipse. Olá, amigos e amigas, chegamos ao estudo da lição de número 3 e o tema é a mensagem de Jesus às 7 igrejas. As 7 igrejas representam a condição espiritual destas igrejas no tempo de João e também representam 7 períodos que o povo de Deus passaria e sua condição espiritual. Esse período de tempo das 7 igrejas abrange o tempo em que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, que vai do ano 31 ao ano 100. Era uma igreja pura e com uma teologia preservada. Era a igreja dos apóstolos que no ano 67 marcou a morte de Pedro e Paulo. No ano 70 tivemos a destruição de Jerusalém, comandada por Tito, filho de Vespasiano. No ano 80, o Coliseu Romano foi inaugurado e 5.000 cristãos foram devorados por leões durante 3 meses. O Coliseu tinha capacidade para abrigar até 80.000 pessoas. O ano 100 é marcado pela morte do grande apóstolo João e o fim da igreja de Éfeso. Chegamos à segunda igreja, a igreja de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313. Foi marcado por uma forte perseguição de Diocleciano, imperador romano, contra os cristãos, que foi do ano 303 a 313. A perseguição durou 10 anos, conforme está descrito em Apocalipse 2, verso 10. A perseguição cessou no ano 313 com a falsa conversão do imperador Constantino, que assinou um decreto-lei conhecido como o Edito de Tolerância de Milão, que devolvia para os cristãos todas as propriedades confiscadas e tornava o cristianismo a religião oficial do império. E no ano 327, Constantino foi batizado pelo Papa Silvestre. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 a 538, o Edito de Tolerância de Milão marcou o início da igreja de Pérgamo. No ano 380, o imperador Teodósio torna a religião cristã oficial do império, iniciado por Constantino. Em 392, no Edito de Constantinopla, os cultos pagãos se tornaram ilegais, a religião cristã se torna oficial. Estava começando a mistura entre igreja e Estado. O sincretismo religioso estava instalado. O cristianismo puro da igreja de Éfeso estava se corrompendo. Em Pérgamo está o trono de Satanás, conforme descrito em Apocalipse 2,13. Foi em Pérgamo que a igreja se corrompeu totalmente. É marcada pela queda do Império Romano, que foi invadido pelas tribos bárbaras. O imperador romano naquela época era chamado de Sumo Pontífice, que quer dizer o principal construtor de pontes. Quando o imperador romano perde o poder para os invasores bárbaros, a principal figura que se sustenta no poder era o bispo de Roma, conhecido como o pai de todos ou o Papa. Naquela ocasião, o bispo de Roma assume o título que era dado ao imperador chamado de Sumo Pontífice, que se tornou um título recebido pelo próprio papado. E em 538, a supremacia desse poder chamado de supremacia papal. Então chegamos à quarta igreja, a igreja de Tiatira, que vai do ano 538 a 1517. Esse poder foi consumado por Justiniano, que em 533 declarou o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. Em 538 é expulsa a terceira e última tribo ariana, os ostrogodos, que fazia parte dos 10 reinos bárbaros que invadiram o Império Romano. Sai de cena o bispo São Silvério e entra o novo pontificado na liderança do bispo Vigílio, agora chamado de Papa Vigílio, o primeiro papa condecorado e com voz de autoridade monarca no antigo Império Romano, conhecido como Roma Papal. O ano 538 marca o fim da igreja de Pérgamo, o auge da supremacia papal e o início da igreja de Tiatira, que vai até 1517, que é marcado pela Reforma Protestante. Os principais nomes da igreja no período de Tiatira são os valdenses, os albigenses e huguenotes. Esses cristãos foram perseguidos, de acordo com o Apocalipse 11:3,
seriam perseguidos por 1260 anos. O padre Martinho Lutero foi o principal nome do cristianismo no período da igreja de Tiatira. Ele pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, um pedaço de papel com suas 95 teses revolucionárias que começariam a Reforma Protestante. O ano de 1517 marca o início da Reforma Protestante, juntamente com o início da Quinta Igreja, a Igreja de Sardes, que vai até 1798. No dia 23 e 24 de agosto de 1572, aconteceu o massacre de São Bartolomeu, na França. Os franceses mataram mais de 20 mil cristãos huguenotes como repressão ao cristianismo. O dia de São Bartolomeu ainda é vergonhosamente hoje comemorado em muitos lugares. A França foi o principal país do mundo a declarar em uma Assembleia Legislativa que Deus não existe. A partir deste momento começou uma onda de violência interna dentro do país. O Congresso francês teve que voltar atrás e reconhecer a existência de Deus pelo voto parlamentar. Quase 50 anos se passaram. A França ainda continua como um dos maiores países ateus do mundo e a violência interna parece não ter acabado. Em 1798 foi marcado pelo fim da Igreja de Tiatira e a prisão e morte do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte e o declínio do poder papal. O mundo inteiro estava se deparando com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Ascendia o comunismo, o socialismo, o capitalismo e o ateísmo. Chegamos à Quinta Igreja, a Igreja de Filadélfia, que vai de 1798 até 1844. O mundo estava passando por grandes revoluções, o modernismo estava presente e o iluminismo parecia dar escuridão ao novo pensamento. Nesse tempo, aconteceu o grande terremoto de Lisboa em 1755, o Sol escuro e a Lua vermelha em 1780, a queda das estrelas em 1833, que sacudiram o mundo. Enfim, chegamos ao ano de 1844, que marca o início da última igreja, a Igreja de Laodiceia. Laodiceia representou no passado a condição espiritual de uma igreja. Hoje, Laodiceia representa a condição espiritual do último povo de Deus que vive o último período que vai de 1844 até a volta de Jesus. Muitos estão pregando que Laodiceia representa uma igreja específica. Isso não é verdade. Laodiceia não representa uma igreja específica. Laodiceia representa um povo que vive os últimos dias que antecede a volta de Jesus. A palavra Laodiceia significa povo do juízo ou povo justificado. Isso quer dizer que a igreja de Laodiceia corresponde exatamente à época do juízo investigativo que teve início em 1844. Quem é este povo? São os cristãos que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Onde está esse povo? Está espalhado em todas as igrejas. No dia da volta de Jesus, ele levará consigo um povo e não uma igreja específica. Estamos vivendo hoje o último período da história da humanidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.